para falar de um caso bem sério e bem incomum na justiça brasileira. Um caso daqui, do Rio Grande do Sul, em que um homem que era acusado, respondia a um processo, ele é absolvido não por falta de provas, mas por um ato de misericórdia. Esse senhor de 58 anos respondia por tentar matar o próprio filho, mas a própria vítima, o filho que sobreviveu, pediu que ele não fosse condenado. É impressionante a história. É de filme, né? O filho diz, eu não quero que condene meu pai, porque eu não quero ver a mãe dele, minha avó, sofrer mais do que já sofreu. E aí a gente vai entender o que ela sofreu, enfim, como é que esse pai tentou tirar a vida do filho. Muitas camadas. Não, é impressionante, uma loucura. A defensora pública que atuou nesse caso, que está publicado lá em GZH, doutora Tatiana Boeira, seja bem-vinda. Obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Bom dia. Bom dia. Doutora, vamos começar do começo. A senhora que atuou nesse caso, que é um caso incomum para a justiça brasileira, pode nos dizer como foi organizar, realizar, executar essa defesa e esse ponto que chamou tanto a atenção? Pois não, Kelly. Bom, quando eu assumi a defesa do Jani, eu não sabia todo o contexto da família, né? Me preparei para um processo em que eu não conseguia vislumbrar nenhuma tese defensiva. Tinha prova de absolutamente quase tudo que estava sendo ali narrado na denúncia. Quando eu chego ao fórum, eu vejo que chega junto com o Jani, que está em cadeiras de rodas, porque ele sofreu um AVC há uns 2 anos atrás. O Jani, desculpa interromper a senhora, só para a gente contextualizar, era o acusado de tentar matar o próprio filho. O nome dele é Jani Francisco do Amaral, 58 anos de idade, por favor. Isso, exatamente. Ele chega numa cadeira de rodas e está sendo trazido pela mãe dele, que é uma senhora analfabeta, que me contou a história da vida dela. Ela veio de Antônio Prado, Dona Fiuza Sartori é o nome dela. Ela veio de Antônio Prado com a roupa do corpo e 2 filhos pequenos, sozinha. E trabalhou a vida inteira para criar aqueles 2 filhos e por uma situação que ela não consegue compreender até agora, um dos filhos, que é o Jani, acabou se tornando dependente químico. Ele foi usuário de crack por 10 anos, mais de 10 anos. O Jani trabalhava, conseguia conciliar as duas situações, mas havia uma situação envolvendo a família de que ele eventualmente vendia as coisas da casa. Ele dizia que só vendia comida, mas ele vendia objetos da casa para comprar droga. E isso foi causando um tumulto naquela família. O Jani se casou, teve 2 filhos e tinha relato de que ele agredia a mulher por causa da drogadição, que ele subtraía as coisas da casa para trocar por pedras de crack. E o filho mais velho, que se chama Guilherme, que é a vítima desse processo, assumiu meio que o papel do pai na família, porque o pai estava deixando a desejar no papel de pai. E numa situação, no dia do fato, o Guilherme se envolve numa discussão com o pai, porque o pai estaria tentando tirar as rodas do carro da avó. A avó conseguiu comprar um carrinho, né, com o trabalho dela, ela é diarista até hoje, tá? Conseguiu comprar um carrinho e a vítima teria flagrado o pai tentando tirar as rodas do carro para possivelmente trocar por droga, e aí se iniciou uma discussão. O pai pegou um facão, foi para cima do filho, deu de prancha com o facão, mas no meio da briga a lâmina acabou cortando a região da orelha do rapaz. Então, assim, ele não sofreu risco de vida, mas foi algo grave. E aí o Jani foi preso, naquela época ele não estava em cadeira de rodas, ficou preso um tempo, o processo tramitou, e nesse inteirinho ele teve esse AVC. E o filho da vítima, do Jani, a vítima, Guilherme, fiquei sabendo no dia que ele havia sido procurado pelo Ministério Público na véspera, porque a vítima, quando possível, ela deve ser ouvida no plenário do júri. Ele foi procurado para que ele viesse depor e ele teria dito para o promotor que ele não queria que o pai dele fosse condenado, porque as coisas já tinham se ajustado na família.
Aí eu me deparo com a mãe chegando, empurrando uma cadeira de rodas. É uma senhora que a gente vê assim bem sofrida pela vida, analfabeta, enfim, todas as dificuldades, né, que ela enfrentou para construir aquela família. E trocando as fraldas do Jani no meio do julgamento, assim, me pedindo para sair com ele para trocar as fraldas, porque ele usa fralda e urina. Essa senhora. Isso no tribunal, doutora Tatiana. Isso no tribunal. Então ele entra de cadeira de rodas porque teve um AVC, muito possivelmente por consequência do vício em drogas, Sim. em crack, como a senhora falou. E aí a mãe, que é uma senhora de que idade? A senhora pode repetir? Ela deve ter em torno de 80 e poucos anos. Estava ali, precisou em algum momento interromper para trocar a fralda desse cadeirante do filho que estava sendo acusado de tentar matar o próprio filho. Uhum. Exato. E aquilo foi o que me fez enxergar a tese. Porque o júri pode, tá? O júri como sendo ele é uma garantia constitucional, né? Está previsto lá no artigo 5º da Constituição, e ali diz que no júri é assegurada a plenitude de defesa, que é mais do que ampla defesa, que é assegurada em todo o processo criminal. Plenitude de defesa significa que eu posso, inclusive, arguir teses não jurídicas na defesa daquela pessoa. E quando eu olhei aquela situação daquela mãe, ela tinha conversado comigo, e é uma pessoa que veio da colônia italiana com aquele valor trabalho e valor família tão assim arraigado, que eu pensei e disse, eu vou pedir clemência, não pela situação do Jani que está em cadeira de rodas, mas vou pedir clemência por aquela mãe. E falei para os jurados que imaginem eles que a gente troca as fraldas dos nossos filhos quando eles são bebês, mas que a gente jamais imagina que vai ter que trocar a fralda dos nossos filhos aos 50 e tantos anos deles, né? E que eles tinham reconstruído a família quando o Jani teve o AVC. Quem socorreu ele e quem cuidou dele no hospital foi o Guilherme, o filho que era vítima. Filho. Então, assim, todo aquele contexto da família já estar reconstruída, do filho ter perdoado o pai e da avó não merecer aquele sofrimento, ela já estava sofrendo por demais, né? E aí, se o filho fosse condenado, mesmo que ele tivesse direito a uma domiciliar humanitária, que é algo que a gente teria que postular também, para aquela avó seria mais um fardo, e a família ia ficar desconstruída novamente. E foi essa argumentação que eu fiz com os jurados, e expliquei que eles poderiam absolver por clemência, deixei bem claro que a clemência eu não estava pedindo em relação ao Jani, que era em relação àquela senhora que estava sentada ali, e ela tem uma imagem muito boa, e consegui que eles absolvessem no quesito que a gente chama quesito genérico, que é quando perguntam para o jurado e para a jurada se eles absolvem o réu, e eles votaram sim na maioria, e foi a única tese. O que tem de diferente nessa situação é que eu não tinha mais nenhuma outra tese, não existia tese, e eu disse isso para os jurados. Se eu olhar o Código Penal, eu não encontro uma tese aqui que se adeque a essa situação que aconteceu. Eu não posso dizer que era uma legítima defesa, porque não foi. Eu não posso dizer que foi um privilégio, porque a agressão do Guilherme não foi injusta. O Guilherme queria que ele não subtraísse as rodas do carro da avó. Eu não posso falar em negativa de dolo, porque quem dá um faconaço em alguém na altura da cabeça, no mínimo assume o risco de matar essa pessoa. Claro. Então eu não tinha tese jurídica. E eu expliquei para eles que havia essa possibilidade de julgar para além do direito, e felizmente a gente conseguiu convencê-los disso. A senhora já tinha... a defensoria pega casos bastante difíceis, duros, aliás, cumprimentos aqui sempre aos defensores. A senhora já tinha visto alguma coisa parecida? Em termos de desgraça familiar, sim, mas em termos de... Sim, porque faz 22 anos que eu trabalho no júri, eu só trabalho no júri desde que eu ingressei na carreira, então já vi de tudo, Kelly. já vi de tudo, mas assim, a questão da clemência comunitatese foi a primeira vez na minha carreira. Dessa coisa da misericórdia, das pessoas se comoverem do que uma mãe estava passando. Exato. Só para a gente deixar bem claro a informação para o nosso ouvinte, em julgamentos que não tenham júri, esse tipo de tese não se aplica. Não se aplica. A só clemência quando tem jurados, tá. E inclusive o STF está discutindo ainda as questões referentes à clemência. Por exemplo, há um entendimento que eu não posso usar a clemência com argumentos misóginos ou com argumentos racistas. Tem algumas limitações para a utilização da clemência, mas dentro da plenitude de defesa, que só tem no júri, não tem nos outros processos criminais,
cabe a tese defensiva de clemência. E o filho, ele depôs nesse julgamento a favor do pai? Ele foi testemunha da senhora, da defesa? Ele não quis ir. Ele foi procurado pelo Ministério Público na véspera, porque sempre que a vítima sobrevive, a lei diz que sempre que possível ela deve ser ouvida, então ele foi procurado e ele disse que não queria ir, talvez porque parece que estava trabalhando, enfim, e acho que não queria se expor ainda mais, né? Mas teria dito para o promotor que não queria que condenassem o pai dele. Tanto então, que o promotor referiu isso em plenário. Isso que eu ia perguntar, o promotor, né, só para a gente contextualizar, o promotor é quem acusa, né? A doutora Tatiana que está falando com a gente que a defensora é quem defende o acusado, no caso... Sim, um diz que tem que condenar, o outro diz que tem que absolver. E o promotor que diz que tem que condenar, pelo que eu estou entendendo, a doutora Tatiana também já estava um pouco sensibilizado com esse caso e achava que o júri não tinha que condenar? Ele estava sensibilizado, sim, mas ele pediu a condenação por tentativa de homicídio duplamente qualificada, argumentando uma questão, não daquele caso concreto, mas uma questão de justiça para a sociedade. Ele argumentou que aquele tipo de atitude não seria justa, não seria aceitável, e que então, mesmo que o filho não desejasse que o pai fosse condenado, para fins de exemplo, enfim, era uma conduta criminosa. E nesse ponto ele tem razão. E era, né? Então, e é. Ele tem razão. Então deveria ser condenado. Ele sustentou a acusação e pediu a condenação por tentativa de homicídio duplamente qualificado. O que significaria talvez até uma prisão, né? Porque o júri agora, quando a pessoa é condenada, ela pode sair presa. Aliás, sobre esse aspecto, doutora, a gente está conversando com a defensora pública Tatiana Boeira sobre o caso que está lá em GZH e noticiado pela Rádio Gaúcha, repórter Vitor Rosa, de um homem que tentou matar o próprio filho, mas foi absolvido, teve a absolvição, principalmente por conta de um apelo do filho, da vítima, né, de quem seria morto, caso o golpe tivesse o atingido, em favor da avó, porque a avó sofreria, e como já sofre por causa deste filho, respondendo a isso. Mas o que eu queria pegar com a senhora a senhora disse, né, é um crime, e o Ministério Público, o acusador, tenta nessa tese, e a gente vê muito isso, né, nas mensagens que chegam aqui, das pessoas dizendo, mas estão passando pano para um criminoso, mas daí vocês acham bonito, o cara é um drogado, o cara é tentava roubar a própria mãe, o cara tentou matar o próprio filho. Como é que como é que a senhora responde a isso ou interpreta isso à luz dessa tese que a senhora trouxe, né, dessa questão da clemência? Esse ímpeto que nós temos enquanto sociedade de querer justiça, porque é óbvio, né, tem crime aí, uma batia na mulher, como é que a senhora faz essa leitura? Pois existe esse ímpeto punitivista e é algo que eu digo e repito lá no Tribunal do Júri para os jurados, assim, as pessoas têm um anseio, elas recebem a informação, não sabem absolutamente nada no contexto que as coisas aconteceram, porque não têm acesso ao processo, às vezes o processo nem começou, e já fazem um juízo, né, já julgam e já condenam e se pudessem já aplicavam a pena. Isso é um problema da nossa sociedade, de não conseguir mais presumir a inocência de ninguém, ponto, isso é um fato, que deveria acontecer, a pessoa já sai julgando quando tem a notícia e não sabe nem o contexto que as coisas aconteceram. Nesse caso, é o que a gente tem tentado falar em termos de justiça restaurativa, que em casos de homicídio é raríssimo, mas em homicídios pode acontecer, em caso de homicídio tentado, né? Pode acontecer de a gente conseguir conciliar o agressor e a vítima e eles não terem mais interesse no processo. É uma tendência que ainda é muito pequena no nosso sistema de justiça, ainda é muito incipiente, tá, de tentar fazer essa composição, claro que em casos excepcionais, em casos especiais, isso não acontece quando se tem um contexto de tráfico de drogas, é um contexto como esse, assim, de uma família que conseguiu lamber as suas feridas e conseguiu consertar aquela história, a ponto de quando o pai teve o AVC, o filho foi que socorreu e o filho foi que fez os primeiros cuidados dele no hospital. Então, assim, aquele afeto, se tá funcionando bem, se existe o afeto, se restaurou o respeito, se o pai está naquela situação de fragilidade, por que o Estado vai interferir para
para esculhambar isso que está arrumado. Então, eu acho que é essa a ideia, tá? O direito penal tem que ser a última, né? A última investida, a última opção. A prisão tem que ser a última opção. Segregar alguém deveria ser a última opção. E quando a gente consegue restaurar, no seio de uma família, o sentimento, eu acho que seria muito assim, seria um desserviço a condenação daquele senhor. Pela situação dele, que também já é uma situação assim, que ele já está punido pela vida, mas mais do que isso, pela situação daquela senhora, que me comoveu muito. E comoveu os jurados também. Eu tenho convicção de que a absolvição foi por conta dela. E não por conta dele. Pra gente lembrar que foi 4-2, né, o resultado do julgamento. 4 jurados votaram favorável à absolvição, 2 votaram por condenar. A senhora ia dizer alguma coisa, doutora Tatiana? A gente não tem acesso à totalidade dos votos, né? A votação é por maioria. São 7 jurados. A partir do momento em que eu tenho 4 votos no sentido, eu não abro o restante. Então pode ter sido 4-3, pode ter sido 5-2. A gente não, eu tenho só os 4 votos. Perfeito, 4 já basta. Isso, exato. E para finalizar, doutora Tatiana, existe precedente disso? A senhora disse que nunca tinha visto, né? Essa tese da clemência, da misericórdia, né? Absolver alguém, ainda mais numa tentativa de homicídio. Mas existe precedente disso, a senhora acha, no judiciário brasileiro? Existem outros casos? É relativamente comum? Olha, eu não sei de nenhum. Eu também nunca tinha ouvido falar. Tá, eu não sei de nenhum. Deve haver, porque a tese da clemência, com certeza, como uma tese adicional, sim. Tá? Como uma tese alternativa, cotidianamente tem sido articulada. Tá? O defensor ou o advogado pode sustentar uma legítima defesa e uma tese de clemência como uma alternativa para o jurado. Mas, como única tese, eu não tenho notícia. Por isso que foi algo inusitado, assim, na minha carreira e no que eu já vi por aí em termos de tribunal do júri. Tanto que virou notícia, né, doutora? Que virou notícia. Exatamente. Exato. Doutora Tatiana Boeira, muito obrigada. A gente sabe que a senhora está no meio, né, do trabalho e gentilmente atendeu o nosso convite da produção do Yuri Falcão. Parabéns pelo seu trabalho. O defensor público é um profissional que se dedica realmente, né, a defender aqueles que não têm uma oportunidade e que muitos casos são muito difíceis. Então, parabéns pelo trabalho e obrigada por essa explicação aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço e até uma próxima vez. Defensora Pública Tatiana Boeira participando aqui com a gente, quem quiser saber mais, está lá em GZH, reportagem do talentoso Vitor Rosa. Que dor dessa mãe, né? Eu tenho bastante dúvida sobre a questão da condenação pedagógica, só para fechar esse assunto, porque tem que dar exemplo à sociedade. Não dá pra gente ficar absolvendo criminoso, né? Claro. Por favor. Mas essa mãe, que calvário, que vem pra cá trabalhar, diarista, 80 e tantos anos, limpando a fralda do filho. Que calvário. 10h40. Diga, Gabriel. Vai, Gabriel, vai lá. Acho que a condição de saúde dele também, Deus que me perdoe dizer isso, mas de alguma maneira ele está pagando, né? Pelo que fez. Tem um ponto que é fundamental aqui, como ele diz, que é o princípio qual? Que é da justiça, né? Justiça. Seria justo, nesse caso aqui, condená-lo? Bom, do ponto de vista jurídico, talvez, né? Mas do ponto de vista daquele núcleo familiar, da maneira como as coisas estão se desenvolvendo atualmente, o filho perdoou e pediu para o pai ser inocentado, me parece que talvez não fosse justo. Que coisa. Esse caso é interessantíssimo. 10h49.